Números 3. Os filhos de Arão. Eram estes os descendentes de Arão e de Moisés no tempo em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando, no deserto do Sinai, estavam oferecendo a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. Os serviços dos levitas. O Senhor Deus disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada e estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes. Mas você ordenará a Arão e aos seus descendentes que cuidem somente dos seus serviços como sacerdotes. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor Deus disse mais a Moisés: os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus. Eu sou Deus, o Senhor. A contagem dos levitas. No deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupos de famílias e por famílias, todos os do sexo masculino da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, que foram os antepassados dos grupos de famílias que têm os nomes deles. Gerson tinha 2 filhos, Libni e Simei. Coate tinha 4 filhos, Arão, Izar, Hebron e Uziel. E Merari tinha 2 filhos, Mali e Muzi. Eles são os antepassados das famílias levitas que têm os nomes deles. O grupo de famílias de Gerson era formado pelas famílias de Libni e de Simei. O número total das pessoas do sexo masculino, contadas uma por uma, de idade de 1 mês para cima, foi de 7.500. Esse grupo acampava atrás da tenda no lado oeste. Eliasaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo de famílias. Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, das cortinas do pátio que fica ao redor da tenda e do altar e das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. O grupo de famílias de Coate era formado pelas famílias de Arão, Izar, Hebron e Uziel. O número total das pessoas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, foi de 8.600. E essas pessoas tinham de cuidar da tenda. Esse grupo de famílias, isto é, os coatitas, acampava no lado sul da tenda. O chefe desse grupo era Elisafã, filho de Uziel. Eles cuidavam da arca da aliança, da mesa, do candelabro, dos altares dos utensílios do lugar santo e da cortina da entrada do lugar santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. O líder dos chefes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era o chefe dos que faziam o serviço religioso no lugar santo. O grupo de famílias de Merari era formado pelas famílias de Mali e Muzi. O número total das pessoas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, foi de 6.200. O chefe do grupo de famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas acampavam no lado norte da tenda e cuidavam das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios.
Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio ao redor da tenda e das suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente da tenda, no lado leste. Eles cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, devia ser condenado à morte. Como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, conforme os grupos de famílias. O total foi de 22.000. Os levitas ficam no lugar dos primeiros filhos. O Senhor Deus disse a Moisés: registre todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino, de 1 mês para cima, pois todos eles são meus. Porém, no lugar deles eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou Deus, o Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. O total dos que foram contados de 1 mês para cima foi de 22.273. Depois o Senhor Deus disse a Moisés: ponha os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas e os animais dos levitas, no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão meus, eu sou Deus, o Senhor. Como os primeiros filhos dos israelitas são 273 a mais do que os levitas, você deve pagar por eles. Você pagará 5 barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos. De acordo com a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale 20 geras. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, 15,5 quilos de prata, e entregou a Arão e aos seus filhos, conforme o Senhor havia mandado. Números 4. Os deveres dos coatitas. O Senhor Deus disse a Moisés: faça a contagem dos levitas descendentes de Coate, por grupos de famílias e por famílias, e registre todos os homens de 30 e 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos coatitas na tenda é de cuidar das coisas santíssimas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e os seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está na frente da arca da aliança e cobrirão a arca com ela. Eles porão em cima dela uma coberta feita de peles finas e sobre essa coberta estenderão um pano azul. E depois enfiarão os cabos nas argolas da arca. Eles estenderão um pano azul em cima da mesa onde são colocados os pães oferecidos ao Senhor e colocarão sobre ela os pratos, as taças de incenso, as taças das ofertas e os jarros para as ofertas de vinho. Em cima da mesa sempre deverá haver pão. Depois estenderão por cima de tudo isso um pano vermelho, e por cima desse pano colocarão a coberta feita de peles finas. Em seguida, enfiarão os cabos nas argolas da mesa. Pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro com as suas lamparinas. Pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro com as suas lamparinas, as tesouras de cortar pavis de lamparinas, os apagadores e as vasilhas necessárias para distribuir o azeite. Depois embrulharão tudo isso numa coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregar. Em cima do altar de ouro estenderão um pano azul e por cima colocarão uma coberta feita de peles finas. Em seguida, enfiarão os cabos nas argolas do altar. Depois pegarão todos os objetos usados no lugar santo, embrulharão num pano azul, cobrirão com uma coberta feita de peles finas e os colocarão sobre os cabos para carregá-los. Eles tirarão as cinzas do altar e estenderão por cima dele um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os objetos usados no serviço do altar: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias. E por cima estenderão uma coberta feita de peles finas. Em seguida colocarão os cabos nas argolas do altar.
Quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão para pegar os objetos sagrados somente depois que Arão e os seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos. O grupo de famílias de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Se fizerem isso, eles morrerão. São essas as coisas da tenda que o grupo de famílias de Coate deverá levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será o responsável pela tenda e pelo azeite das lamparinas, pelo incenso, pelas ofertas de cereais e pelo azeite de ungir. Será ele mesmo o responsável pela tenda e por todos os seus objetos. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: não deixem que as famílias de Coate morram por chegarem perto desses objetos sagrados. Para evitar que isso aconteça, Arão e os seus filhos entrarão na terra e dirão a cada homem o que fazer e o que carregar. Porém, os coatitas não deverão entrar, nem por um instante, para ver as coisas santas. Se fizerem isso, eles morrerão. Os deveres dos gersonitas. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Gerson, por grupos de famílias e por famílias, e registre todos os homens de 30 e 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos gersonitas é trabalhar na tenda e carregar cargas. Eles levarão a tenda, as coberturas de dentro e de fora, a coberta de peles finas e a cortina da entrada. Levarão também as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio, que está ao redor da tenda e do altar, as suas cordas e todos os objetos que precisam para o seu trabalho. Todo o serviço dos gersonitas, o que eles deverão levar e fazer, estará debaixo das ordens de Arão e dos seus filhos. Estes darão ordens a respeito de tudo o que eles devem carregar. É esse o serviço que o grupo de famílias de Gerson fará na tenda. O serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Os deveres dos meraritas. O Senhor disse também a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Merari por famílias e por grupos de famílias, e registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O que terão de levar, de acordo com o serviço deles na tenda, é o seguinte: as tábuas, os cabos, as colunas e as bases da tenda, as colunas do pátio que fica ao redor da tenda, as suas bases, as estacas e as cordas, com todos os seus objetos e com tudo o que pertence ao seu serviço. Entregue a cada homem uma lista das coisas que ele deve levar. É essa a responsabilidade do grupo de famílias de Merari, de acordo com o serviço deles na tenda. Esse serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. A contagem dos levitas. Conforme o Senhor havia ordenado, Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos 3 grupos de famílias levitas, isto é, de Coate, de Gerson e de Merari. Eles fizeram isso por grupos menores de famílias e por famílias e registraram todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tinham capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O número de coatitas foi de 2.750 homens, de gersonitas 2.630 e de meraritas 3.200. O total de todos eles foi de 8.580 homens. Os nomes desses homens foram colocados numa lista, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Moisés disse a cada um qual seria a sua tarefa ou qual a carga que deveria carregar. A contagem foi feita de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés. Eclesiastes 4. Então olhei de novo para toda a injustiça que existe nesse mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham poder do seu lado. Por isso cheguei a esta conclusão: aqueles que morreram são mais felizes do que continuam vivos. Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que há neste mundo. Também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo o louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser,
mas é melhor ter pouco numa das mãos com paz de espírito do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho tentando pegar o vento. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isto também é ilusão. É uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas, se alguém está sozinho e cai, ficará em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir junto e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de se arrebentar. O moço pobre, mas sábio, vale mais do que um rei velho e sem juízo que já não aceita conselhos. Um homem pode muito bem sair da cadeia e se tornar o rei do seu país, mesmo tendo nascido pobre. Eu pensei em todas as pessoas que vivem neste mundo. Imaginei que existe entre elas, em algum lugar, um moço que tomará o lugar do rei. O número de pessoas que um rei governará é muito grande. No entanto, quando deixa de ser rei, ninguém é agradecido pelo que ele fez. É tudo ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Mateus 17. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: Não contem para ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista, a cura de um menino. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam um menino aqui. Então deu uma ordem. O demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, e perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galiléia e Jesus disse a eles: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo,
mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. O imposto do templo. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: "O mestre de vocês não paga o imposto do templo?" "Paga sim", respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falassem alguma coisa, Jesus disse: "Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros?" "São os estrangeiros", respondeu Pedro. "Certo", disse Jesus. "Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até ao lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu." Amém. E para concluir o nosso devocional de hoje, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento no qual estamos aprendendo ainda mais de Ti, Senhor. Eu entrego, Pai, a minha vida. Eu te peço, Senhor, que cada vida que esteja, Senhor, ouvindo esse devocional, venha entregar a sua vida a Ti. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais ser dependentes, Senhor, de Ti. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais nos parecer, Pai, contigo. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer com que nós morramos, Senhor, para esse mundo, para as riquezas, Senhor, para tudo aquilo que as pessoas consideram importantes. E que cada vez mais, Senhor, nós venhamos nos voltar para Ti, para a Tua obra, para os Teus propósitos, Senhor, na nossa vida. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia fazer a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Oh Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por tudo. Fica conosco, Deus. Amém.